E o Vasco pode perder zagueiro e corre o risco de ter de buscar reforços menos interessantes. Bora explicar em detalhes essa história. Diego Carlos, brasileiro de 33 anos de idade, que atua como zagueiro do Fenerbahçe, tem negociações avançadas com o Parma. O time italiano conseguiu convencer o Fenerbahçe a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. O Vasco tentava ou aguardava por uma rescisão do contrato do Diego Carlos com o Fenerbahçe para tentar fechar com um atleta de 33 anos de idade sem custos. Para completar o noticiário vascaíno, a notícia não é boa. Existe um risco de, por conta do veto da justiça a um empréstimo de 150 milhões de reais, que o Vasco tenha de recorrer a reforços menos importantes. Não se sabe ao certo quando o Vasco vai ter direito a essa bolada, que pretende colocar no clube o Marcos Lamarck. E sem grana, o Vasco pode ser obrigado a fazer movimentos mais modestos nessa reta final de janela de transferências. Péssima notícia, especialmente pela necessidade do Vasco em buscar reforços para o ataque. O time até melhorou defensivamente, mas segue com muita dificuldade em converter em gols as chances criadas. Amigo torcedor vascaíno, saiu na madrugada desta quarta-feira. Vasco e David Washington. O Vasco da Gama pode estar fechando com o seu atacante nos próximos dias e mais um jogador está na mesa do Vasco. O Vasco busca um empréstimo, vou trazer isso para você. Além disso, também trazer informações importantes relacionadas à busca, à procura pelo zagueiro por parte da diretoria cruzmaltina. Tem também Mauro César Pereira dando chilique sobre a situação envolvendo, amigo torcedor vascaíno, a busca do Vasco da Gama do empréstimo no valor de 150 milhões de reais e o Mauro César, flamenguista, dando show, ataque de pelanca. Bom, eu vou trazer tudo o que está acontecendo para vocês no nosso Vascão. Temos muitas informações, muitas novidades para trazer aqui e agora neste seu Acorda Vascão. E realmente, o Vasco da Gama está bem próximo de fechar a contratação do seu zagueiro. Seja ele Diego Carlos, seja ele Arthur Chaves, o Vasco da Gama começa a afunilar a situação deste defensor. A janela de transferência está perto de se fechar. Dia 10 de setembro será o último dia da janela de transferências, então o Vasco tem aí um prazo próximo a 21 dias para acertar os últimos reforços até, que continuarão no elenco até o final de 2026. E ontem tivemos aí a confirmação da informação que realmente o Vasco tem conversas para contratar o zagueiro Arthur Chaves atualmente no Hoffenheim, tá? Jogador de 25 anos de idade, é um atleta que desperta o interesse do clube carioca, tem um valor de mercado estipulado aí em 5 milhões de euros e o Vasco da Gama vem buscando junto ao Hoffenheim esse empréstimo com opção de compra. Está confirmado essa informação então? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Vasco corre no mercado da bola para trazer esse jogador e mais do que nunca se confirmou então que Arthur Chaves é um nome que a diretoria cruzmaltina nesse momento negocia. Vamos ver aí, amigo. É Arthur Chaves, é Diego Carlos, o certo é, o zagueiro vai chegar no Vasco da Gama ainda nessa janela de transferências. Continuando com esse nosso Acorda Vascão, quero falar sobre David Washington, mas antes, porém, falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Alex Arce, jogador que pertence ao Independente Rivadavia, equipe que foi eliminada ontem da Libertadores, caiu nas penalidades máximas para o Fluminense. Havia uma expectativa muito grande que o Independente Rivadavia recebesse uma proposta por parte do Vasco da Gama após a partida de ontem, que ocorreu inclusive em solo argentino. O Vasco estaria disposto a formalizar essa proposta de acordo com o jornalista Lucas Colar. Entretanto, até o momento, de acordo inclusive com informações do staff do Alex Arce, não há nenhum tipo de proposta. O Vasco não formalizou nada nem ao empresário, nem também ao Independente Rivadavia. Há um interesse grande hoje do Alex Arce em deixar o futebol argentino e vestir a camisa de uma equipe do futebol brasileiro, Hoje é um jogador que vem tendo números impressionantes, vive talvez seu melhor momento na carreira, tem 31 anos de idade, é um jogador que é atacante de seleção paraguaia, não é qualquer atleta, e o Vasco da Gama deve unir forças nesses próximos dias para buscar a contratação desse jogador. O Vasco quer um atacante, o Vasco quer um centroavante.
essa é mais do que nunca uma informação que você tem que guardar para você. Independente de quem seja, o Vasco hoje entendeu que vai precisar buscar esse jogador. Não à toa ontem, inclusive, vários outros jornalistas que cobrem o Vasco da Gama trouxeram essa informação. O Vasco está no mercado à procura desse camisa 9 e o Alex Arce é apenas mais um dos nomes que estão sendo procurados. E bom, vamos então falar sobre David Washington. Esse rapaz, esse garoto que está aparecendo aí na imagem a vocês, um atleta de apenas 21 anos de idade, muito jovem, jogador que sempre foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ele que é um centroavante de origem, cria das categorias de base do Santos. Pelo Santos, na base, teve números de fato maravilhosos. Teve temporada do David Washington, inclusive há 4 anos atrás, em 2022, no Sub-17, que ele fecha o ano com 30 gols marcados em 30 partidas. O David Washington sempre foi um fenômeno das categorias de base e por isso ele foi vendido então ao Chelsea. A operação, amigo torcedor Cruz Maltino, em 2024, custou ao Chelsea 16 milhões de euros, um valor próximo à casa de 120 milhões de reais. Muito dinheiro que o clube inglês pagou por essa grande joia do futebol brasileiro, que lá, porém, não deu certo. O David Washington tem apenas 3 partidas pelo time profissional, pelo time principal do clube inglês, não conseguiu se firmar por lá, não tem nenhum gol marcado pelo Chelsea, mas pelas categorias de base, pelo Sub-21 do Chelsea, os números até são bem interessantes. Ele tem 30 jogos, 19 gols marcados e 7 assistências. Ele foi emprestado ao Santos, clube que o revelou, né, para o futebol, no ano passado. Teve 20 partidas no Santos, apenas 1 gol marcado e nenhuma assistência, uma passagem muito ruim. Ele volta, então, ao Chelsea. No Chelsea, amigo torcedor vascaíno, durante todo esse primeiro semestre de 2026, ele não jogou no time principal, vinha atuando no Sub-21, mas também não conseguiu marcar gols. É importante sempre trazer um contexto de qual jogador que eu estou falando, e esse é o David Washington. Apresentei a você a atual situação do David Washington. Sem confiança, mal, não conseguindo marcar gols, teve uma passagem frustrante demais pelo Santos no ano passado, veio com status de grande jogador e não conseguiu ajudar o clube paulista com gols. E o que o Vasco precisa hoje são gols. Não adianta, ao meu ver, o Vasco trazer um atleta que não está conseguindo marcar gols nesse momento. Mas, mesmo diante disso, a informação do amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, é que o Vasco está tentando a contratação do atacante David Washington. A ideia da diretoria hoje é conseguir um empréstimo sem custos, com opção de compra ao final do vínculo de empréstimo, no caso, no meio do ano que vem. É um jogador que hoje, nesse momento, está sem espaço no Chelsea. O Chelsea tem um contrato com o David Washington até 2030, então o clube inglês tem por interesse dar ao jogador um novo destino para ele maturar, pegar experiência, não quer que ele fique no Sub-21 e vê com bons olhos, sim, negociar o David Washington com outro clube. Recentemente, até o Atlético Mineiro buscou, né, essa contratação junto ao Chelsea, porém o clube inglês queria liberar apenas o atacante por um empréstimo com obrigação de compra, um modelo que acabou não sendo aceito pelo Atlético Mineiro. Agora o Vasco tenta um formato diferente. O Vasco tem uma excelente relação com o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do jogador e é também um empresário que tem uma abertura gigante no Chelsea, e o Vasco vem tentando, junto ao Giuliano Bertolucci, a possibilidade desse empréstimo com a opção de compra, sem a obrigação de compra. A empresa, né, de Giuliano Bertolucci é a empresa que vai então até a Inglaterra conversar diretamente com a diretoria do clube londrino para tentar viabilizar a negociação nos moldes pretendidos pelo Vasco da Gama. Hoje, quarta-feira, de manhã, não existe ainda nenhum acordo, mas, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco aguarda então essa reunião entre Bertolucci Sport e o Chelsea para saber se os ingleses aceitarão liberar o atacante no modelo proposto pelo clube. Esse talvez é o camisa 9, cara. Um jogador que não tem gols em um jogo profissional. Nossa, gente, que loucura. Eu tô fazendo as contas aqui. Ele teve 1 gol no ano passado pelo Santos. A última vez, antes de 2025, que ele havia marcado gol numa equipe profissional foi em 2023, também pelo Santos. Então ele é um jogador que estreou profissionalmente em 2023, 23, 24, 25, metade 26. Tem 3 anos e meio de profissional e apenas 3 gols marcados. Bom, eu acho que se o Vasco é uma equipe hoje, e nitidamente precisa de um centroavante, o David Washington não é o ideal nome. Mas
a negócios. Saiu na madrugada, o amigo Léo Lacerda trouxe essa informação e vamos ver aí o que vai acontecer. Eu me preocupo muito com o futuro do nosso Vasco da Gama se não contratar um centroavante decente. Pelo visto, o Vasco já tem o nome desejado e se chama David Washington. Tem outros nomes, é claro, tem o Alex Arce, jogador que interessa, tem o Rafael Navarro, que foi também oferecido, mas hoje a negociação que acontece também é com o jogador. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar com vocês esse Acorda Vascão, enquanto a gente fala de reforços, mostra os problemas que acontecem no nosso Vasco da Gama, tem pessoas aí do lado de fora que querem tumultuar ainda mais o ambiente. E Mauro César Pereira, na tarde de ontem, no programa da Jovem Pan Esporte, ele defendeu o Flamengo, a postura do Flamengo de notificar a agência nacional, que é a agência da CBF, para avaliar a situação financeira do Vasco. Então, um jornalista renomado como Mauro César Pereira, utilizando o seu microfone, utilizando a sua voz para concordar com a ideia de um clube como o Flamengo querer prejudicar o Vasco da Gama, que é isso que está acontecendo de forma bem resumida. É o Flamengo que não quer, mais do que nunca, isso se prova através de sua atitude, uma concorrência. Quer que ele permaneça, no caso ele, Flamengo como instituição, no monopólio econômico do futebol brasileiro, quer a manutenção do desequilíbrio criado ao longo de décadas, de favorecimento em todas as esferas, quer inclusive utilizar a ANS-RESP como um instrumento para que a agência, né, age apenas aos seus interesses. E é verdade, cara, essa é a grande realidade. Para o Flamengo ninguém pode concorrer com eles. Então, cara, ridículo o que aconteceu, ridículo a postura do Flamengo, e mais ridículo para mim é a postura também de Mauro César Pereira. Dá uma olhada aí. A deságio de clube de recuperação social aí de 95%, algo próximo disso. Ou seja, você deve 100 e paga 5. É bizarro, né? Enfim, mas é para você se reerguer. O que está acontecendo? O clube entra em recuperação judicial, ele contrata jogadores caros, aí daqui a pouco não tem dinheiro para pagar, e aí pega dinheiro emprestado, quer dizer, tá errado. É para você parar tudo, trabalhar mais enxuto e tentar se recuperar. Não, mas se eu tiver jogadores ruins, aí não adianta nada, o Vasco está contratando e está lá no penúltimo lugar no campeonato, arriscado a ser rebaixado pela 6ª vez, né, na sua história, não é isso? Caiu 4, mas jogou 5 vezes a Série B. 5ª vez na história e seria o sexto campeonato da Série B. É isso mesmo, 4 vezes. Pode ser 5º rebaixamento na sua história. Isso começou em 2008 o primeiro rebaixamento. Gente, 2008 são 18 anos. Em 18 anos, o Vasco pode ter a 5ª vez que ele cai para a 2ª divisão. Aí se você contar que ele disputou 5 campeonatos na 2ª divisão, quer dizer, ele praticamente cai um ano a cada 2, 3, ele cai, em média. É assustador. E não mudou nada. O César Grafietti, que é da ANS, ele escreveu um artigo hoje, e aí um trecho aqui eu vou ler para vocês. Ele fala aqui, ó. Veja o caso do Vasco. Após a aprovação do início da recuperação judicial, que foi antes da introdução aí das regras novas, né? O clube fez contratações para escapar do rebaixamento. Hoje, com a reestruturação em período de implantação, o clube já indicou que não tem caixa para além de setembro. Estamos em agosto. Repito, não tem caixa, bufunfa, dinheiro, grana, não tem para além de setembro, ou seja, outubro zerou, né? Setembro vai ter um respiro, um chorinho. E ainda assim continua contratando, mesmo após acordar um desconto de 95% sobre dívidas trabalhistas antigas. Ele fala também do Botafogo, etc e tal. Gente, onde você vai parar? E aí, quando o Flamengo entra na dividida, ele está certo, os outros deveriam fazer o mesmo. Especialmente os que brigam contra o rebaixamento com o Vasco. E que não estão em recuperação judicial e que não estão se endividando loucamente. Que estão vivendo a sua vida de acordo com as suas condições. Porque um time em recuperação judicial, ele se fortalece, mesmo nessa dificuldade financeira, com jogadores melhores, para enfrentar você que está fazendo tudo direitinho ali. Isso não é ilegal, não é contra a lei. Esse é o ponto que alguns vascaínos... não, mas não é. Mas é legal isso, esportivamente é correto? Então deveria haver regras, ou precisa ser criado, dentro do fair play financeiro, regras que determinem como é lá fora. Você utilizou o recurso da recuperação judicial, ok, você pode fazer isso. Mas você tem uma penalidade esportiva, porque você não pode ter vantagem esportiva sobre quem não fez isso. Simples assim. É isso. O torcedor vascaíno, sinceramente, cara, eu achei muito feio. É muito complicado. Muito complicado. Torcedor, a juíza bloqueou o empréstimo do Vasco, travou nesse momento. O que vai acontecer? O Vasco vai entrar em colapso, a perigo para o restante da temporada e a janela não será complementada. Preparação para o jogo de amanhã. Vasco e Vitória, Maracanã ou São Januário? Tudo isso e muito mais agora, então deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal que é a sua casa. E vamos bater 300 mil vascaínos até o final do ano, é o desafio. Batendo 300 mil até o final do ano, tem brindes para a galera aqui do Fanático Vascaíno. Vamos tomar um cafezinho?
porque o tema ele é pesado, ele é um tema impactante e já de cara é o tema que eu vou começar o nosso Café Vascaíno de hoje. A juíza Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, deu uma travada. Foi um verdadeiro zagueiro, trava alta, foi no peito do Vasco e o VAR não vai poder interceder nesse momento. Se não, vejamos. A juíza indicou que o Vasco, nesse momento, não vai poder fazer um novo endividamento, ou seja, um novo empréstimo, por entender que o Vasco ainda tem ritos a cumprir dentro do processo. Como, por exemplo, a contratação de uma auditoria proposta pela 777, acatada pela juíza, e pagando já antecipadamente 60% para que ela possa trabalhar e dar o aval, o que vai levar algo em torno, pelo rito processual, de 15 dias úteis. Então a gente está falando de 20 dias. A janela fecha no início de setembro. Os 20 dias vão explodir a janela. Ou seja, o Vasco, sem dinheiro, como vai contratar? Vai ter que mudar a rota, mudar a estratégia e pegar jogadores livres no mercado. Sabe quando você vai comprar uma passagem aérea e você coloca os filtros? Eu quero voo direto, voo que sai à noite, voo que na faixa de tanto a tanto de preço. Você começa a diminuir a sua busca. É o que o Vasco vai fazer. Brian Rodrigues, esquece. Nenhuma chance. John Mercado, esquece, graças a Deus, né? Quase gol, esquece. Aí a juíza vai ter ajudado o Vasco. Mas brincadeiras à parte, o Vasco vai ter que mudar a rota. Zagueiro, só quem está livre no mercado. E aí? Só que fora isso, os 150 milhões de endividamento, ou seja, de aporte que entrariam no cofre do Vasco, sob forma de empréstimo, esse endividamento não é só para contratar, ele é principalmente para fluxo até o final do ano. E aí, meus amigos, segundo o Vasco, o dinheiro acaba amanhã. Aliás, véspera do nosso aniversário. Que presente de aniversário. A saída para esse veto, para essa trava da juíza Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, há 2 caminhos a seguir. O Vasco pedir reconsideração, apresentando seus argumentos, o porquê desse pedido de 150 milhões, que é um novo endividamento, que a juíza já tinha chamado a atenção que não aconteceria se o Vasco não cumprisse algumas obrigações. E não adianta o administrador judicial, o watchdog, o gatekeeper, darem o ok, e a administração judicial deu, inclusive, um aval à juíza e manifestou-se no processo de que o Vasco vem cumprindo a sua governança, vem alterando tudo que a juíza pediu, mas nada disso adianta, porque a decisão é dela. Então há 2 caminhos. A reconsideração dessa decisão, com o Vasco apresentando todos os seus argumentos, ou a ida ao desembargador César Cury para falar: desembargador, a decisão da juíza nos coloca num colapso financeiro. E aí ele, acima da juíza da 4ª Vara Empresarial, pode dar esse despacho e liberar esse novo endividamento. Vamos aguardar, mas não serão dias fáceis. Aliás, falando em dias fáceis ou difíceis, vou tomar mais um cafezinho aqui. É impressionante como o presidente do Flamengo tem uma tara pelo Vasco. E ele ontem emitiu, inclusive, uma nota oficial. O Flamengo está muito preocupado com o processo de isonomia do futebol brasileiro. O Flamengo anda muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco. Acha que o Vasco não pode ficar pegando empréstimo para lá e para cá, porque o Flamengo conhece tudo da situação financeira do Vasco. Entende que isso fere os princípios da igualdade. Como assim? Tomar empréstimos, começar a contratar, se endividando. O que é isso? Eu estou preocupado com o co-irmão. Agência reguladora, vamos lá, manifeste-se,
debruce sobre o processo Vasco da Gama, para tudo, como diz meu amigo, meu irmão João Guilherme, e agora olhe atentamente para o Vasco da Gama. Olha o que está acontecendo, gente. Vocês vão deixar passar isso para o futebol brasileiro? Isso é terrível. Presidente Luiz Eduardo Batista, não faça uma cortina de fumaça, né? Não use subterfúgios ou palavras rebuscadas para querer se meter num problema que não é seu, que não diz respeito ao Flamengo, que é uma grande instituição, mas que o senhor está se apequenando para tentar mudar o foco. Ué, o Flamengo pode postergar pagamentos aos empresários, às comissões, dívidas que ele contraiu, porque quando você tem pagamentos a fazer, elas são dívidas. Quando você quita, deixa de ser dívida. Ah, não, eu posso postergar, isso está no contrato. Legal. E o Vasco não pode pegar o empréstimo para ter fôlego? Por quê? O Vasco está inadimplente? É impressionante, cara. É impressionante como gosta de aparecer em cima do Vasco. Ou, para mim, é cagaço, é medo. Enfim, vamos virar a página. JP foi emprestado ao Casa Pia. Boa sorte ao garoto que não estava tendo espaço no Vasco da Gama. Vasco vai levar o jogo com vitória para o Maracanã? Há essa possibilidade, sim. O Vasco já pediu, inclusive a CBF já manifestou. E acho uma decisão bem importante, bem do tamanho desse jogo, para que mais vascaínos possam ir ao estádio acompanhar a decisão quarta-feira que vem, 9h30 da noite. Só que amanhã tem decisão. A delegação embarca para Assunção hoje. Vai com o que tem de melhor, à exceção dos dois reforços, o Facundo Colidio e o Santiago Souza, que não foram inscritos nessa fase da competição. E eu torço muito para que o Vasco volte a jogar bem. Ah, mas o Vasco não tem elenco para 3 competições. Gente, jogando bem, avançando, moral eleva. Jogando mal, sucumbindo, a gente vai explodir. E dentro é muito ruim. O resultado é péssimo. O resultado do Santos foi horroroso por tudo que aconteceu. Então perder nunca é legal, ser eliminado nunca é legal. Avançar é importantíssimo. Até porque o calendário tem espaço para acomodar as competições. Que o Vasco faça uma grande partida amanhã. Que o Vasco elimine o fraco Olímpia, mas para isso tem que jogar futebol. Algo que não fez em São Januário nos últimos 2 jogos em especial. E que esses atacantes que lá estão acertem o gol. Não deve ser tão difícil assim, não. Mas que a gente passe por essa fase. Jair está fora do jogo, né? 1 mês fora do Vasco, mas que a gente consiga avançar de fase. É isso, torcedor. Você está preocupado? Sem o dinheiro, como é que vai fazer? Asfixiar o Vasco? É proposital? Já tinha sido avisado? Não dá para dar um jeito? Enfim. E o rival? Se metendo onde não é chamado? Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.